assumindo a forma de servo. Irmãos, isso é tremendo. Já que Jesus, irmãos, viria a essa terra, Jesus, ele poderia muito bem, irmãos, vir como um grande político. Ele poderia muito bem vir como um grande homem influente. Jesus, como viria nessa terra, ele poderia vir como um César. Ele poderia vir como um sacerdote. Jesus poderia vir ali como alguém muito conhecido. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele veio como servo. Ele poderia muito bem, eu vou descer, mas eu vou descer como alguém cheio de pompas. Mas, irmãos, isso aqui é tremendo. Diz que ele assumiu a forma de servo. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito, irmãos, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Irmãos, em uma sociedade em que muitos querem ser servidos, nós temos o exemplo máximo aqui de Cristo Jesus. Irmãos, que veio a essa terra como servo, que veio a essa terra e andou, irmãos, ali em cima de um jumentinho, que veio a essa terra, que teve que ter um barco emprestado para pregar aos seus ouvintes. Irmãos, nós temos aqui, irmãos, um Deus que se fez homem, que se fez servo, que caminhou entre os outros servindo, não preocupado em ser servido. Irmãos, isso aqui é maravilhoso e é difícil demais para nós compreendermos. Irmãos, um Deus que é eterno veio aqui a essa terra como servo, e a Bíblia diz que ele serviu os seus discípulos. Ele serviu as meretrizes, serviu os publicanos, serviu os doentes, serviu os aflitos, serviu os necessitados, não desprezava ninguém, mas antes tinha prazer de se assentar à mesa com os desvalidos, de abrir a conversa. O Deus que desceu à terra para se fazer servo. Irmãos, um Deus que lavou os pés dos seus discípulos, o servo, usando a bacia para lavar os pés dos discípulos. Com uma bacia em sinal de humildade, ele lava os pés dos seus discípulos. E Pedro fica espantado. Pedro, ele entende. E ele diz, não, Senhor, não podes lavar os meus pés. Tu vens a mim, mas eu é que tenho que lavar os teus pés. Porque ele sabia que Jesus era o Senhor. Mas Jesus, ele disse, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo.